Falando um pouco sobre o movimento, ele surgiu em 1997. Naquele período, o MST achou a necessidade de se fazer lutas urbanas, também com ocupações nessas regiões. Alguns integrantes do MST vieram para as capitais e a primeira ocupação aconteceu em Itapevi. Mas, com a dificuldade de locomoção desses militantes, alguns se focaram somente na luta rural e outros na luta urbana. Nesse momento aconteceu uma ruptura natural, onde o MTST, a partir dali, passou a uma total autonomia, né? As ocupações passaram a acontecer primeiro nas regiões mais afastadas do centro, né? Em regiões como Embu das Artes, Taboão da Serra, Santo André, Sumaré, Campinas, Hortolândia. E agora, esse ano, a nossa primeira ocupação num grande município como o de São Paulo. Hoje, nós temos mais ou menos 30 mil famílias vinculadas ao movimento. São trabalhadores, né, pobres, de baixa renda, que lutam pela moradia. Existem áreas que o movimento hoje ocupa que são áreas municipais. Portanto, nós reivindicamos junto à prefeitura que ela seja destinada à habitação popular. Outras áreas como essa, que já estão abandonadas há mais de 30 anos, são áreas particulares, onde a gente reivindica a desapropriação da área ou um instrumento de compra e venda, onde o Ministério da Cidade, junto à Caixa Econômica, faz a compra da área e destina ela à moradia popular. Invadir, se você invade alguma coisa que tem proveito, que está sendo utilizada. A ocupação ocorre quando aquela área está ociosa, quando não tem nenhuma destinação prática, como essa daqui. Era um terreno baldio, utilizado também como cemitério de carros roubados, cemitério clandestino pelo crime, enfim. É dessa forma que a gente se coloca, o movimento ocupa áreas ociosas. Nesse momento de ocupação, nós estamos na área da Vila Nova Palestina, aqui em Imiboimirim. Nós fazemos assembleias 3 vezes por semana. Nessas assembleias, falamos para as pessoas que estão aqui acampadas da necessidade de luta. É dessa forma que é organizado. Também nossas manifestações têm pautas específicas. Não vamos à rua simplesmente para ir, né? A gente vai até o Ministério das Cidades para reivindicar a verba para construção de moradias, por exemplo. A gente vai até a prefeitura para reivindicar que o decreto de DUP, que tem nessa área, um decreto que transformaria essa área em parque, seja revogado. Até porque essa área de 300 mil metros quadrados sofreu um desmatamento natural. Nós vamos até a CDHU reivindicar a construção dessa moradia. Então, todas as nossas manifestações têm uma pauta específica e aonde buscar. No momento em que você trava uma via pública, no momento em que você faz um travamento, você está causando um problema para o patrão. Quando o trabalhador não consegue chegar ao seu emprego, essa é uma forma de você causar um transtorno financeiro nos grandes chefes de empresa, na conta de alguém. Dessa forma, a gente consegue que nossas reivindicações sejam atendidas, que nossas comissões possam subir e negociar com o poder público. Por isso, fazemos travamento em vias públicas. No último período fizemos várias lutas, Copa Sem Povo Tô na Rua de novo, focadas na questão no Programa Habitacional Federal. Por quê? As empreiteiras, quando elas constroem Minha Casa Minha Vida para faixa 1, que seria de 0 a 3 salários mínimos, elas podem construir um mínimo de 39 metros quadrados. Elas focam sempre nesse tamanho. Por quê? Independente do tamanho dessa unidade habitacional, eles vão receber R$70 mil do Ministério da Cidade e da Caixa Econômica Federal por unidade, mais o aporte aqui em São Paulo de 20 mil pela Casa Paulista e agora também mais 20 mil pela Casa Paulistana. Além disso, eles preferem fazer essas construções em áreas afastadas das cidades, afastadas de áreas como essa que tem uma UBS, escola, transporte público. Normalmente essas unidades são construídas em áreas bem afastadas, perto de córregos onde não tem nenhum tipo de equipamento público. Além disso,
A nossa luta junto a esse programa habitacional seria por áreas melhores para construção, por um programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Por exemplo, hoje o movimento tem um projeto que começa a entregar 380 unidades agora em julho. Essas unidades, 3 dormitórios de 63 metros quadrados, é quase o dobro do mínimo do Minha Casa Minha Vida Empreiteiras. Então, assim, nossa luta foi para que a cota por entidade passasse de 1.000 para 4.000. Não conseguimos que isso mudasse de 1.000 para 4.000, mas conseguisse que mudasse de 1.000 para 2.000 e as entidades que estão tocando projetos pudessem aumentar a sua cota conforme fossem entregando unidades. Além disso, a nossa luta é para que áreas um pouco melhores, mais próximas ao centro, sejam destinadas à faixa 1, que é essa faixa para a classe trabalhadora, e também melhorias na questão da estrutura, do tamanho, do projeto em si. Poder indicar melhorias no projeto quanto essas áreas são destinadas a nós. Nós nunca fomos contra a Copa e nunca tivemos a ilusão de fazer com que a Copa não acontecesse. Isso foi o que a grande mídia disse. O nosso entendimento foi que aquele momento seria um momento exato para se fazer lutas em relação ao Programa Habitacional Federal, como de fato foi. Conseguimos sentar junto com o governo federal e conseguimos indicar melhorias na questão habitacional. O movimento agora, em agosto, deve ser lançado Minha Casa Minha Vida 3, já com essas modificações que o movimento indicou. Também uma comissão federal contra os despejos, que regulamenta a forma dos despejos acontecerem em todos os municípios do Brasil. Então, nós conseguimos, com essas manifestações, melhorias no Programa Habitacional Federal. Eu acho que isso foi a gota d'água. A grande mídia ela atrapalha demais, né? Aquela lógica de que trabalhador na rua é vagabundo, que manifestante nada mais é do que vândalo, realmente surte bastante efeito na opinião pública. Desde junho do ano passado, a mídia tem adotado 2 posturas. Quando as grandes manifestações passaram a acontecer e quando eles começaram a ser expulsos dessas manifestações, eles recuaram, mudaram a fala, mudaram a forma de se colocar. Em dezembro, quando o cinegrafista foi morto em uma manifestação no Rio de Janeiro, eles voltaram a atacar, e de uma forma muito brutal. Né? Manifestantes nas ruas, mesmo de uma forma organizada, como é a forma que o MTST usa, são vândalos, são baderneiros. E isso é a lógica que eles criam na opinião pública. A grande imprensa também é bem ligada à questão das construtoras, né? E defende isso com unhas e dentes, porque também eles são donos de grandes áreas. Sabemos que o interesse do patrão está na mídia, está na rua, está em todos os lugares. Infelizmente, a gente luta contra uma lógica social que continua colocando o trabalhador à margem da sociedade. E também lutamos contra a grande imprensa também. Essa área é uma área particular, né? Os proprietários eles receberam isso como herança. Eram 3 primos que já assinaram junto ao movimento uma proposta de compra e venda. A Caixa Econômica deve comprar a área assim que o decreto de DUP for revogado e assim que o plano diretor for votado. O MTST está presente em 7 estados do Brasil e faz parte de uma frente nacional de lutas chamada Resistência Urbana, que está presente em 13 estados. Né? Do MTST fazem parte os trabalhadores das periferias. Não há movimentos ligados diretamente ao MTST, apesar de muitas vezes compormos frentes unificadas de lutas. Fizemos lutas, por exemplo, em relação ao plano diretor com movimentos que fazem ocupações no centro de São Paulo, União, MMPT, FLM, apesar de não ter uma ligação contínua. Dessa frente nacional fazem parte outros movimentos de Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, movimentos por moradia e movimentos que focam em outras questões. Fizemos lutas junto ao MPL, junto ao Fórum Popular de Saúde, junto ao coletivo Juntos, mas assim, não existe uma unidade continuada, é uma unidade para lutas específicas. As nossas principais conquistas são em relação ao Programa Federal Habitacional. Conseguimos a criação de uma comissão nacional de despejos. Essa comissão vai verificar de que forma esses despejos estão acontecendo em todo o Brasil.
Além disso, aumentamos a cota por Minha Casa Minha Vida entidades. Antes, cada entidade poderia construir 1.000 unidades habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida 3, que deve ser anunciado em agosto, essa cota aumenta para 2.000 unidades por entidade, podendo ter algumas excepcionalidades para entidades que realmente estão tocando projetos. Além disso, a questão dos 0 a 3 salários mínimos do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para a classe trabalhadora, que na verdade era de 0 a 1.600. Famílias que tinham renda mensais de 3 salários mínimos de fato não poderiam ser atendidas pelo programa. Vai ser aumentado para 3 salários mínimos, que dá mais de R$2.000. Outra coisa é relativo à o formato das construções. Os movimentos vão poder indicar nos projetos formas de que o projeto seja melhor. Minha Casa Minha Vida Empreiteiras, o mínimo é 39 metros quadrados, como já havia dito. As entidades podem construir com um maior, né? Nosso movimento constrói com 63 metros quadrados, foi o máximo que a gente conseguiu. Mas essa indicação é que vai ter mais qualidade do Minha Casa Minha Vida também. E em São Paulo, o plano diretor, que vai atender as ocupações que hoje o movimento tem em São Paulo, são 7 ocupações que vão ser indicadas como ZEIs. Eu acho que a importância que o MTST hoje tem no Brasil foi a questão de ser o primeiro movimento popular a discutir a política habitacional federal. Fora isso, somente o MST lá atrás conseguiu discutir a reforma agrária, né? Conseguimos transformações que vão atender toda a população em relação ao Minha Casa Minha Vida. Além disso, a importância dos trabalhadores saberem que só se conquista direitos nesse país lutando, apesar desses direitos já existir. Todos podem acompanhar as nossas lutas pela nossa página do Facebook, MTST Trabalhadores Sem Teto, e pelo nosso site mtst.org. E todos são bem-vindos para contribuir com a nossa luta.